Olá, eu sou a professora Sinara e a nossa aula hoje é sobre variação linguística. Mas afinal, o que é variação linguística? Em um único sistema linguístico, podemos encontrar variações no que se refere ao modo como a língua é utilizada pelos falantes. Então, em uma mesma língua, nós podemos encontrar pessoas que falam de maneiras diferentes. Isso é a variação linguística, é o que caracteriza a variação linguística. Aí nós temos um exemplo do personagem Chico Bento, que ele é da roça, né? Então ele fala da maneira como aquelas pessoas... Vá pra lá, vá. Então nós temos um exemplo aí do personagem Chico Bento, que ele fala da maneira como o pessoal, geralmente do interior, né, lá da roça, fala. E aí tem o exemplo, a tirinha: oba, oba, plantando uma árvore nova, Chico. Essa aí é de quê? De goiaba, de jaca, de manga? Não, de esperança. Então o de, né, tá aí com i, e esperança com i também, né? Então, e plantando, né? Então a forma como eles falam. No Brasil, podemos encontrar muitas variações, por exemplo, a variação regional, que é o exemplo aí desta tirinha. Perceba que não existe um único jeito de falar a língua portuguesa. Essas mudanças acontecem em todas as línguas e envolvem diversos aspectos, dependendo das condições sociais, culturais e regionais nas quais é utilizada. Então, existem alguns fatores que ocasionam essa variação, que promovem essa variação. Então, temos aí os fatores da idade, gênero, escolaridade, grupos sociais, profissões, regiões. Então, tem alguns exemplos aí, né, de expressões que são faladas em diferentes regiões: oxe, bah, né, oxente, sou, tchê. E esses aí são exemplos de regiões. E tem também de grupos, né? Os jovens geralmente falam com gírias: é nós, demorou, vai rolar, né? E assim vai. Tipos e exemplos de variações linguísticas. Existe a variação geográfica, dependendo do lugar onde ela é falada, né, onde o português é falado, existem mudanças, né? Então a gente pode perceber que o português falado no Brasil é diferente do português falado em Portugal. Tem alguns exemplos aí. Então, celular no Brasil, em Portugal chama-se telemóvel. Ônibus em Portugal chama-se autocarro e trem chama-se comboio. Então, um exemplo aí de variação geográfica. Também dentro do próprio Brasil nós temos variações também, né? O Brasil é territorialmente muito grande, então por isso a gente tem muitas diferenças dentro do próprio Brasil, né? Do norte para o sul, do nordeste. Então, dependendo da região, nós temos palavras e expressões diferentes, com significados diferentes. Aí um exemplo de uma fruta, né? Tangerina, olha a tangerina, olha a mexerica, olha a bergamota. É a mesma coisa, certo? Então, todas essas palavras se referem à mesma fruta, né? Nós conhecemos aqui mexerica, tangerina, e em outros lugares se chama bergamota. Fatores da variação linguística. Então, diferenças de lugar ou região, né? As diferenças geográficas têm relação com as variações linguísticas. Então, o som vai mudar, né, dependendo do lugar, o vocabulário, né, as palavras e as construções também das frases. Aí o exemplo do pão francês, né? Então, dependendo do lugar, né, no norte é chamado de carequinha, né? No sul é chamado de cacetinho, no Ceará é chamado de carioquinha, né? No interior do Nordeste, pão aguado, pão de água, né? Então, dependendo do lugar, vai mudar, né, a pronúncia ou o nome, o próprio nome muda também. A variação histórica depende do período em que acontece na história, né? Então, o português que era falado lá no início, né, do que os portugueses vieram para o Brasil, por exemplo, é diferente do que é falado hoje. Então, tem o exemplo aí de farmácia, que antes era escrita com PH e hoje a gente sabe que é escrita com F. Então, o PH ainda tem som de F, né? Algumas palavras, Felipe, existem palavras com PH e que tem som de F, mas antigamente era escrito dessa forma aí, com PH.
Outro exemplo é essa palavra vossa mercê, que lá no português colonial era utilizado e aí foi mudando, né, para vós mercê, você, se, e hoje com as redes sociais a gente escreve só VC, né? Então, essa variação ao longo da história de uma mesma palavra ou mudanças nas palavras é chamada de variação histórica. A variação social depende do grupo social em que ela é falada. Então, grupos sociais diferentes, aí tem o exemplo do médico, né, que ele tem um tipo de linguagem, o surfista já tem um outro tipo de linguagem, né, tem aí as expressões, e aí os jovens, né, vão ter um outro tipo de expressão diferente de crianças, por exemplo, de pessoas de mais idade, né, então dependendo das profissões, dependendo das idades, essa variação social pode acontecer. A variação situacional, então é a capacidade que a pessoa deve ter de utilizar a língua, então, dependendo da situação, muda a forma de eu falar, né? Então eu posso utilizar uma linguagem mais descolada, digamos assim, com meus amigos no WhatsApp, né, na internet ou pessoalmente, naquele papo. E aí quando eu vou falar com autoridade, eu já utilizo outras palavras, utilizo outra forma, né, outra postura. A gente pode ter um exemplo disso nas nossas vestimentas. Você vai para a praia de terno e gravata? Não, né? Ou vai para uma reunião de trabalho de biquíni? Não. Então, dependendo da situação, você muda a sua forma de vestir. Você também pode mudar e deve mudar a sua forma de falar. Em algumas situações, nós utilizamos a linguagem mais formal, né, que é aquela forma, né, utilizando certos cuidados, certas regras, né? Então, em toda situação da nossa vida, nós temos regras. Por exemplo, no trânsito, se cada um resolvesse seguir as suas próprias regras, com certeza ia virar uma bagunça, né? Então, por isso existem as regras. Na língua também da mesma forma. Se né, cada um falasse de um jeito, escrevesse de um jeito, ninguém seguisse regra nenhuma, seria uma bagunça. Então, por isso existem as regras. Então, utilizando aquelas regras, aquela estrutura, né, você está utilizando uma linguagem mais formal. Mais informal, o dia a dia, com amigos, que você pode utilizar uma linguagem mais comum do nosso cotidiano. Então, tem aí um exemplo, a gente está cansado. É a linguagem informal. Nós estamos muito cansados, a linguagem mais formal. Estou perdido e não sei chegar ao hotel, uma linguagem mais formal. Caramba, tô perdido e não sei chegar no hotel, mais informal. E aí, como você anda? Informal. Olá, como você está? Mais formal. Então, dependendo da situação, nós utilizamos a linguagem mais formal ou mais informal. Seguindo essas regras, nós temos a norma padrão da língua, né? Que é aquela referência, aquela norma, né, que nós utilizamos tanto na fala como na escrita, que vem das gramáticas e assim vai. Preconceito linguístico. Então, o preconceito linguístico, em todas as situações, nós percebemos que existem preconceitos, né? Preconceito de raça, preconceito da forma como a pessoa se porta, né, ou se veste, digamos assim. O preconceito linguístico também ocorre com pessoas que falam de uma determinada forma. Um exemplo que a gente pode ter é o preconceito com a fala, por exemplo, do nordestino, né? Que em alguns lugares existe esse preconceito. Então, preconceito não entra aqui, certo? Nós não devemos ter esse tipo de preconceito. Cada lugar do Brasil tem a sua forma de falar e naquele lugar ela é correta. Nós não podemos dizer que uma forma é melhor do que outra ou que uma forma é mais correta do que outra. Existem situações que nós vamos utilizar uma linguagem mais formal, uma linguagem mais informal, né? Então, o preconceito é você discriminar uma pessoa pela forma como ela fala. Então, esse preconceito não deve existir. Por hoje é só. Até mais!